Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigado por esta rica oportunidade que temos de estarmos reunidos como Igreja do Senhor para aprendermos mais da sua palavra, Senhor. Em breve nós estaremos reunidos, ó Deus, em classes, ó Deus, cada um aprendendo a sua palavra com seus respectivos professores, e que o Senhor abra a luz do nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e que a tua palavra faça transformação em nossa vida, que ela venha nos confrontar, que ela venha nos transformar, ó Deus, e produzir frutos em nós. Tem misericórdia de nós, nos dá a sua graça, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o texto básico da nossa lição na classe geral, Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Hoje a nossa escola dominical vai se concentrar numa visão da carta de Éfeso, na carta que Paulo escreve aos crentes de Éfeso. O objetivo é fazer uma contextualização dessa carta, em primeiro momento, olhando tudo que a envolve de forma geral, o seu contexto de forma geral, por que ela foi escrita, onde, como, e o que ela nos ensina, olhar um esboço geral da carta, olhando com mais cuidado para os principais pontos de cada capítulo, e depois uma breve explanação da introdução do apóstolo Paulo nessa parte do primeiro capítulo. Então hoje nós vamos ficar com esses dois primeiros versos da carta. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é um escrito concentrado na eclesiologia, isso é, a doutrina da igreja. Paulo usa esta oportunidade para ensinar os crentes o que é a igreja, como a igreja foi formada, por que ela foi formada e como isso se manifesta de forma prática na vida de cada crente individual e na vida de cada crente como parte dessa comunidade. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito bem estabelecida, numa das principais cidades do Império Romano naquela época. Era a segunda maior cidade, a segunda cidade mais rica de todo o Império, ficando atrás apenas da capital, Roma, que era a capital política e econômica do Império. E Éfeso vem logo depois, ela é a capital de uma província da Ásia Menor, e ela é uma cidade muito importante, muito pujante economicamente e culturalmente também. Ela era muito conhecida pelo seu comércio religioso. Era uma idolatria pagã que reinava na cidade e que atraía multidões para conhecer aquele contexto, e a cidade, o comércio da cidade era movido através disso. Ali naquela cidade, na cidade de Éfeso, ficava o templo da deusa Diana, e era uma construção monumental, era uma das 7 maravilhas do mundo. Então muitas pessoas eram atraídas a Éfeso para conhecer aquilo ali, e o comércio da cidade girava em torno desse turismo religioso. Outra questão também pela qual Éfeso era conhecida era a disseminação das religiões de mistério, a bruxaria, a feitiçaria. Existia muita prática de ocultismo ali também naquela cidade. Além disso, ou não obstante a isso, havia também uma comunidade muito forte ali de judeus helênicos.
O que é o judeu helênico? É aquele judeu que tem a sua vida sendo desenvolvida fora de Jerusalém, fora daquele contexto estritamente judaico, de cultura judaica, que reinava ali na Judéia. As pessoas da Judéia, elas tinham liberdade para viver a sua cultura cotidianamente. Agora, o judeu helênico, ele vivia em uma cultura distante disso. Ele vivia numa outra região do império. Eventualmente, era comum que todos esses judeus, ou parte deles, issem a Jerusalém, nas festas e nas cerimônias, o que era de costume, mas a sua vida comum era vivida longe desse contexto, participando de uma outra cultura, que era a cultura helênica, a cultura grega. Por isso eles são chamados de judeus helênicos, e havia uma comunidade forte desses judeus ali também na cidade de Éfeso. Lá em Atos capítulo 18, no finalzinho do capítulo, Paulo está finalizando a sua segunda viagem missionária. E ele passa por Éfeso rapidamente, ele chega a ir na sinagoga, discorrer com as pessoas ali sobre o Evangelho, sobre a graça revelada no Evangelho, através da lei e dos profetas, como era o seu costume, mas ele não permanece ali nesse momento. Ele passa por ali, deixa ali naquela cidade Priscila e Áquila, e volta, passando por Jerusalém, ele volta para Antioquia. Por que Paulo volta para Antioquia? Porque Antioquia era a igreja que o apóstolo Paulo era membro, era a igreja local do apóstolo Paulo. Se você voltar lá em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé é separado para o ministério da pregação aos gentios, da pregação do evangelho aos gentios, partindo de Antioquia. Então era comum eles voltarem, depois dessas viagens missionárias, onde eles pregam o evangelho, estabelecem igrejas, era comum eles voltarem até Antioquia para prestar contas da missão, para contar e testemunhar tudo que Deus tinha feito através da pregação do evangelho até ali. Então Paulo volta a Antioquia, e ele vai voltar a Éfeso na sua terceira viagem missionária, quando ele começa já no capítulo 19 de Atos, vai ter esse relato. Nesse meio tempo, o que acontece em Éfeso? Priscila e Áquila, que são cooperadores de Paulo, estão ali, e chega ali um novo pregador, por nome de Apolo. Ele não era judeu, ele era grego, ele conheceu o Evangelho, ele estudou o Evangelho, uma parte do Evangelho, por assim dizer, e começou a pregar, e ele era um homem muito eloquente. E ele chega ali em Éfeso, pregando o Evangelho também, se encontra com Priscila e Áquila, que instrui Apolo naquilo que ele ainda não conhecia do Evangelho, e eles estabelecem um pequeno trabalho evangelístico ali, formando alguns discípulos, formando alguns cristãos ali. Obrigado, meu irmão. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo passa por algumas regiões, mas se estabelece em Éfeso. Ele fica em Éfeso, ele decide ficar ali naquela cidade, pregando o Evangelho. E ele encontra ali esses poucos discípulos que tinham sido formados pelo ministério de Priscila, Áquila e Apolo, ali naquela cidade, aquele pequeno trabalho evangelístico que eles desenvolveram ali. E esses cristãos se reuniam na sinagoga junto com os judeus. E Paulo vai até a sinagoga, começa a pregar o evangelho ali, e ele é duramente combatido pelos judeus ali. O costume de Paulo era esse: quando ele ia para uma cidade, o primeiro lugar que ele costumava ir para pregar o evangelho era na sinagoga. Era um costume dele, pregar o evangelho a partir dali. E é isso que ele faz em Éfeso. Só que ele é duramente combatido pelos judeus mais conservadores, que têm Paulo como um traidor da pátria e como um traidor da fé judaica. E eles combatem ele ali, perseguem ele ali, e ele se vê obrigado a sair do meio da sinagoga e estabelecer uma comunidade cristã ali na cidade de Éfeso. Essa comunidade cresce, o evangelho cresce, são convertidos tanto judeus quanto gentios, e é estabelecida ali uma igreja forte. Paulo fica pregando ali por 3 anos. O evangelho, ele se espalha de forma tão poderosa na cidade de Éfeso, que as pessoas confessam o seu pecado diante do povo, como sinal público do seu arrependimento. Muitas pessoas que praticavam aquelas religiões de mistério, aquele ocultismo, aquela feitiçaria, eles vão até lugares públicos para queimar seus livros, e uma quantidade
considerável de livros de magia e de feitiçaria são queimados. Um outro efeito que o evangelho causa naquela cidade, aquele comércio religioso, idolátrico, pagão, que movimentava a cidade entra em crise, porque à medida que as pessoas vão se convertendo, elas deixam de consumir os produtos do templo. Então aquilo gera um colapso naquela veia comercial de turismo religioso da cidade, por causa que o paganismo, a idolatria vai sendo deixado de lado. E Paulo estabelece ali uma comunidade forte, e ele fica pregando ali por 3 anos. Uma cidade estabelecida numa capital de uma província é de suma importância, porque a partir dessa cidade, Paulo vai evangelizar todas as outras cidades da região. Então, toda a Ásia Menor, que era a província que Éfeso estava situada, vai ser evangelizada a partir do trabalho de Paulo em Éfeso. Aquela igreja, posteriormente, vai se tornar a principal igreja do mundo de sua época. Ela é pastoreada posteriormente por Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que Paulo envia a Éfeso para pastorear. Se você ler as 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, são conselhos pastorais para um jovem pastor que foi enviado a Éfeso para pastorear essa igreja. E no final do 1º século, ela vai ser pastoreada pelo apóstolo João, o último do colégio apostólico que permaneceu vivo e que não morreu pelo viés do martírio. Então ele vai pastorear essa igreja ali em Éfeso, e é dessa cidade que ele vai escrever o seu evangelho, as suas cartas, e ele vai ser preso ali e levado para a ilha de Patmos, onde ele vai escrever o Apocalipse, e ele vai mencionar outras cidades da Ásia Menor. Ele vai falar de Laodiceia, de Sardes, de Tiatira, de Esmirna, e entre essas igrejas que ele registra as palavras de Jesus ali nos primeiros capítulos de Apocalipse, ele menciona a cidade de Éfeso. Então, Paulo fica ali por 3 anos, pregando o evangelho, pastoreando aquela igreja, cuidando dos crentes, estabelecendo a doutrina, estabelecendo a organização daquela igreja. Mas depois desses 3 anos, ele vai embora dali e deixa aqueles irmãos, aquela igreja, com um sentimento de tristeza, um sentimento de pesar muito grande no coração. Jerusalém está em crise. Existem muitas pessoas passando necessidade ali em Jerusalém. Paulo vê uma oportunidade para ir em Jerusalém, levando uma oferta para esses cristãos. Então, a partir da sua estadia em Éfeso, ele reúne uma oferta de todas as igrejas gentílicas. Todos os lugares por onde Paulo passou, estabelecendo igrejas, pregando o evangelho, ele reúne oferta de todos esses lugares para levar até Jerusalém para os irmãos ali que estão passando necessidade. E ele parte de Éfeso em sentido de Jerusalém, isso lá em Atos capítulo 20, e ele vai fazer um discurso que deixa os irmãos com uma tristeza muito grande no coração, porque entre as muitas palavras que ele diz, uma coisa permanece na mente dos efésios, que eles não o veriam mais. E Paulo fala isso para eles, e eles ficam muito tristes, porque todo mundo sabe que os judeus, eles estão perseguindo Paulo. Eles querem ver Paulo destruído, e provavelmente essa ida de Paulo a Jerusalém vai ser uma ocasião oportuna para os judeus tirarem até a vida dele. Esse é o sentimento comum daquela igreja quando Paulo parte. E Paulo vai a Jerusalém assim mesmo, porque ele vê nisso um propósito de Deus. E ali mesmo, quando ele chega, ele é preso. Apesar da defesa pública que ele faz, não escutam isso, ele é preso ali no templo. Tramam para tirar a vida dele, mas ele é salvo pelo um soldado romano, pelo um comandante romano chamado Cláudio Lísias, e enviado para Cesareia para ficar sob proteção do governador ali da província, por nome de Félix. E ele fica preso ali por 2 anos, conversando com Félix, tratando com ele acerca do motivo da sua prisão, tratando com ele acerca da mensagem do evangelho. 2 anos depois, o governo da província muda de autoridade, e chega ali um homem por nome de Festo, que conversa com Paulo,
conhece todo o processo envolvendo o apóstolo Paulo e leva ele para julgamento, até mesmo diante do rei Agripa. E ali mesmo, diante do rei Agripa, Paulo vai fazer a sua defesa, contar por que ele tem sofrido pela pregação do evangelho, o que ele tem sofrido, e antes do seu julgamento terminar, ele vai apelar para ser julgado pelo próprio imperador. Isso era um direito dele como cidadão romano, e ele é enviado a Roma como prisioneiro. Quando ele chega em Roma, ele fica preso por 2 anos em uma prisão domiciliar, de onde ele escreve cartas, de onde ele recebe pessoas, de onde ele continua pregando o evangelho. Então, de todas essas cartas da prisão que Paulo escreve, nós podemos destacar a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, e uma carta que ele escreve ao seu amigo Filemon, porque ele encontrou um servo de Filemon fugido lá em Roma, esse servo se converte, e ele escreve essa carta ao seu amigo, recomendando esse servo agora como um crente. Então, essas são as cartas que Paulo escreve dessa prisão em Roma. Essa prisão está relatada lá no final do livro de Atos, no capítulo final, nós podemos ler acerca dessa prisão que Paulo fica estabelecido em Roma. Qual que é o problema? O problema é que a tristeza no coração dos efésios, desde quando Paulo saiu de lá, não mudou. Eles ainda permanecem com essa tristeza. E agora que eles sabem que Paulo está preso em Roma, agora que eles sabem de tudo que aconteceu com Paulo até que ele chegasse em Roma, como os judeus o perseguiram para tentar matá-lo, como ele ficou preso em Cesareia por 2 anos esperando julgamento, eles continuam preocupados com o apóstolo Paulo, eles continuam tristes porque o seu pastor, que pastoreou eles, que cuidou deles durante muito tempo, 3 anos inteiros, agora está preso, agora está encarcerado lá em Roma, sendo tolhido de sua liberdade, e eles se sentem preocupados com isso, e é justamente por esse motivo que Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, para consolar o coração deles e informar do seu estado. Se você está aberto aí na carta de Paulo aos Efésios, vai no último capítulo, o capítulo 6. Lá no capítulo 6, nos versos 21 e 22, Paulo vai dizer assim, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Eu o enviei a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje ou os console. Então Paulo envia essa carta pelas mãos de Tíquico, um irmão amado, fiel, conhecido daqueles irmãos de Éfeso, ministro do evangelho, cooperador de Paulo, para que aqueles irmãos sejam consolados e encorajados. Porque aqueles irmãos estavam a ponto de desanimar da fé. Não, peraí, o nosso pastor, ele está preso. A gente está preocupado com ele, a gente está triste com ele, e Paulo vai encorajar os irmãos através desta carta. E como que ele faz isso? Ele faz isso ensinando para aqueles irmãos daquela cidade como e por que eles foram feitos igreja de Deus. Como e por que eles foram feitos povo de Deus. E por eles serem feitos povo de Deus, eles deveriam permanecer firmes no Senhor, continuando trabalhando no Senhor, continuar vivendo essa vida pela fé de forma perseverante e não devem desanimar. Então Paulo ele vai escrever essa carta com esse tom. Em algumas cartas, o apóstolo Paulo costuma tratar problemas pontuais, questões que estão acontecendo na igreja sobre pecado, sobre divergência entre os irmãos, e nessa carta não, nessa carta ele não vai tratar nada disso. Nessa carta ele vai dar um ensino geral sobre a importância de ser igreja, sobre a importância de ser povo de Deus, e como isso deve se manifestar de forma prática na vida de cada crente e na vida da comunidade que esse crente está inserido. Então pode voltar lá no capítulo 1. Nós vamos ver um
um panorama geral, um esboço da carta, evidenciando os seus principais pontos. Então, Paulo começa a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Ele já começa a carta lembrando aos crentes de Éfeso da sua identidade. Eles são santos e fiéis em Cristo Jesus. É o povo de Deus, santo e fiel em Cristo Jesus. A palavra santo, ela tem o sentido de separado, distinto. O que Paulo está lembrando os crentes de Éfeso é que eles foram feitos povo de Deus, é que eles foram separados para Deus, é que eles foram feitos santos, é que eles são chamados para viver uma vida de santidade. E eles devem permanecer fiel a esse testemunho de santidade, a esse testemunho de compromisso com o Senhor. É isso que Paulo está lembrando aqueles crentes. Vocês são santos e fiéis, vocês são o povo de Deus. Vocês são aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, para serem santos e fiéis a eles. É como se Paulo estivesse dizendo: permaneçam firmes no Senhor, vocês estão em Cristo Jesus, não desanimem, não desanimem. E além deles serem santos e fiéis em Cristo Jesus, eles estavam em Éfeso, lembrando aqueles crentes que, apesar deles serem o povo de Deus, era necessário passar pelas aflições do mundo. Quando eu leio isso, eu lembro das palavras da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Lembra quando ele está orando pelos discípulos? E ele fala assim: eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Mas eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não somos do mundo. O povo de Deus não pertence a esse mundo, mas nós não somos tirados do mundo. Nós vivemos como estrangeiros nesse mundo. Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, mas sabemos que existe a necessidade de passarmos pelas aflições desse mundo, enquanto confiamos na esperança de um dia encontrar com o Senhor na nossa pátria celeste. Vocês são santos e fiéis em Cristo Jesus e estão em Éfeso. O crente, para ele buscar a santidade, ele não precisa ir para um lugar longínquo, distante de tudo, para ele falar assim: não, se agora que eu vou viver aqui no meio dessa floresta sozinho, eu sou santo. Não, eu vou ficar no monte 50 dias para me ser santo. Eu vou trancar a porta do meu quarto, ficar 6 meses dentro do quarto, sem comer e sem beber para me ser santo. Não há necessidade disso. É dever do cristão ser santo, estando no mundo. Como que essa santidade se manifesta? Lá na sua casa, no meio da sua família. Lá no seu trabalho, diante dos seus colegas e amigos de trabalho. Essa santidade se manifesta na sua vida cotidiana, com seus familiares, com seus amigos. Quando você vai resolver alguma coisa na rua, se você vai na padaria buscar um pão, você tem que viver essa santidade nesses momentos comuns. E suportar as aflições desse mundo. Lembrando das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós, crentes, somos esses eternos, esses temporários estrangeiros e eternos cidadãos celestes. Nós vivemos nesse mundo, buscamos a santidade, buscamos manifestar a glória de Deus através da nossa vivência diária, sabendo que um dia nós seremos tirados daqui. Apesar de estarmos aqui, nós somos santos e fiéis em Cristo, estamos em Cristo, guardados em Cristo, mas nós estamos em Éfeso, nós estamos em Patinga, nós estamos no mundo, vivendo a graça de Deus, o amor de Deus, como povo de Deus, e manifestando o amor de Deus, estando no mundo. É com esse tom que Paulo começa essa carta, e ele faz a sua comum saudação a vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o tom da carta do apóstolo Paulo é isso. E a partir daqui, ele vai destacar os pontos principais dessa vivência como povo de Deus. O que cada crente tem que entender sobre a sua identidade em Cristo. Como cada crente deve viver como crente em Cristo. Como a igreja de Deus, o povo de Deus nesse mundo, deve viver como sendo esse povo santo e fiel em Cristo Jesus. Ele vai dividir a carta em duas partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 a 3, onde ele vai tratar de forma mais doutrinária. Nessa primeira parte, Paulo vai explicar a identidade e a formação da igreja. Como que cada crente é chamado e como que cada crente é feito parte da família de Deus, do povo de Deus. A segunda parte, ele vai tratar um ponto de vista mais prático. Como que toda essa questão de ser chamado pelo Evangelho, de ser feito povo de Deus, se manifesta de forma prática. Então, do 4 ao 6, ele vai falar dessa vivência prática da comunidade e de cada crente nas suas atitudes do cotidiano. Então, no capítulo 1, gostaria que você abrisse aí, Paulo vai falar sobre o plano eterno de Deus da salvação. É o principal tema do apóstolo Paulo nesse capítulo. Toda salvação é um processo exclusivo e soberano de Deus. Ele decidiu na eternidade chamar cada crente para ser povo dele. E ele executou esse plano por meio da obra de Cristo. E o Espírito Santo é responsável por aplicar este plano na vida de cada crente, de cada tempo, de cada lugar, através da pregação do Evangelho. Além de garantir que esse crente seja parte do povo de Deus, ele garante que esse povo, o Espírito Santo garante que esse povo é propriedade de Deus para sempre. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo no capítulo 1. Olha o verso 13, o que ele diz no verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Na segunda parte desse capítulo, Paulo vai dizer que é importante que nós conheçamos essa verdade. É importante que nós conheçamos com profundidade o nosso chamado pelo Evangelho. É importante que nós tenhamos isso guardado no nosso coração. E por que ele fala dessa importância? É porque é isso que nos dá firmeza na fé que nós professamos. Nós só vamos continuar firmes apesar da perseguição, apesar das lutas, apesar das aflições que nós suportamos nesse mundo, se nós tivermos no coração o conhecimento do Evangelho pelo qual nós fomos chamados. E ele vai falar disso lá no verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele os chamou, as riquezas da glória, da herança dele nos santos. E esse é o tom dele nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, nessa segunda parte do capítulo 1. Então ele começa o capítulo 2 falando do quê? Falando da base do Evangelho. Ele vai fazer uma exposição clara do Evangelho no capítulo 2, principalmente essa primeira parte do capítulo, destacando por que era necessário que fôssemos salvos. Por que é tão importante que um pecador seja salvo? Por que Deus faz isso aos pecadores? Como que ele faz isso e por que ele faz? Então Paulo vai dizer que a necessidade de sermos salvos é porque nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Não é isso que ele fala no verso 1 do capítulo 2? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou mortos em delitos e pecados. A verdade é que todo ser humano é incapaz de buscar a Deus. Não existe possibilidade mínima do coração humano se inclinar a Deus por qualquer coisa que seja de forma natural.
O ser humano não tem essa capacidade. Ele é como um defunto, um cadáver apodrecendo em delitos e pecados. Ele está morto. É essa a ênfase do apóstolo Paulo. O morto não vê, o morto não ouve, o morto não sente, ele não responde a estímulos. Você pode chegar no morto e falar com ele assim, levanta daí, levanta daí. Você pode gritar com ele o tanto que for. O que ele vai fazer? Ele vai continuar morto, ele vai fazer nada. Esse é o estado do homem enquanto ele vive no pecado. E não importa o que aconteça, ele não pode se levantar por si só. Espiritualmente morto, completamente morto, em delitos e pecados. Então, enquanto este homem está morto, Paulo vai dizer que ele vive conforme a ordem deste século, de acordo com o príncipe da potestade do ar, de acordo com o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse morto, ele satisfaz as vontades da carne, as concupiscências da carne, seguindo os seus próprios desejos e pensamentos. E a consequência disso? A consequência disso é que ele é filho da ira de Deus. Porque o pecado, ele pressupõe condenação eterna. Esse é o resultado do pecado. É a consequência do pecado, uma vida inteira de eternidade. Porque enquanto nós estamos pecando, nós estamos em inimizade contra Deus. Não é isso que Tiago fala lá? Tiago fala uma coisa assim, não fala? Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Agora imagina você ser inimigo declarado de Deus. É assim que o homem no mundo vive. Morto em seus delitos e pecados, inimigo de Deus. A gente gosta muito daquele texto de Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? A consequência de uma vida de pecado é a ira de Deus. E Paulo aqui apresenta um problema, que é o maior problema do homem, o pecado. Porque se ele está morto, se ele vive em desobediência, de acordo com o príncipe das potestades do ar, se ele satisfaz as vontades da própria carne, segundo os seus desejos, os seus pensamentos, naturalmente ele está caminhando para receber a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre ele. E aonde que entra o evangelho? No verso 4. Paulo vai apresentar o contraste, a solução para o problema. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E graça é a palavra-chave do apóstolo Paulo, quando ele trata acerca de salvação. Por que graça? Graça é um favor que você não merece, mas que lhe é dado. Graça é uma coisa que você não precisa pagar para ter. E enquanto pecadores, nós não temos qualquer capacidade de ofertar a Deus qualquer coisa para obter a salvação para nós mesmos. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Não há nenhuma ação, não há nada que nós possamos fazer, falar, não há nada que nós possamos nos tornar que nos faça merecedor da salvação. O ser humano não é capaz de participar de forma ativa ou ajudar a Deus em qualquer grau para salvar a si mesmo. A salvação só pode ser concedida por Deus de graça. Paulo aqui apresenta a realidade do homem. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, desobedecendo a Deus, agindo de acordo com as suas próprias vontades e desejos, e vocês naturalmente iriam receber a ira de Deus, mas Deus, é uma obra soberana dele, Deus decidiu demonstrar amor e misericórdia,
e alcançar vocês por graça, através de Cristo Jesus. Olha o que ele fala no verso 8, e eu acho que é o texto-chave desse capítulo. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Graça mediante a fé, e nada disso vem de nós, é um dom de Deus, é concedido por Deus. Até a fé que nós precisamos para crer em Cristo, a fé salvadora, é concedida por Ele, a quem Ele quiser dar. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu sou salvo porque eu escolhi ser salvo, porque o meu livre-arbítrio e não sei o quê, e eu sou 50 anos crente, eu sou da igreja tal, eu sou uma pessoa boa, Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar isso. Nós somos salvos somente pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Só Deus pode conceder. E essa é a ênfase do apóstolo Paulo, identificando para aqueles crentes em Éfeso, por que eles foram salvos. E como eles foram salvos. Eles foram salvos porque eles estavam a caminho da destruição eterna. E eles foram salvos através do amor e da misericórdia de Deus, que decidiu dispensar graça a eles e fazer deles o seu povo. Na segunda parte do capítulo 2, Paulo vai indicar que a salvação forma um único povo, independente de barreiras étnicas, independente de qualquer coisa. Por que Paulo vai dar essa ênfase aqui? Porque o senso comum daquela época é que a salvação era para o judeu só. O judeu é quem guardou a promessa, o judeu que recebeu a promessa, lá em Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas. E os judeus eram responsáveis por guardar essa lei e os profetas e esperar a chegada do Messias. Então, quando o Messias viesse, ele ia salvar os judeus. Mas o que Paulo diz? E principalmente falando aos gentios. Ele fala que aqueles que não ouviram sobre as promessas, aqueles que estavam longe das promessas, foram trazidos para perto da salvação pelo cumprimento das promessas. Então, a promessa foi dada ao povo judeu, a revelação especial foi entregue ao povo judeu. O gentio não tinha conhecimento da lei e dos profetas. O gentio não guardou essa esperança. O povo gentio era pagão, adorava os deuses pagãos. Fazia um comércio em cima da sua idolatria, do seu paganismo, praticava feitiçaria. Mas através do Evangelho, através da obra de Cristo que os alcançou, eles foram trazidos, eles foram alcançados pelo cumprimento da promessa que antes eles não conheciam. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo, na segunda parte do capítulo 2. Olha para o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, no corpo de Cristo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, o objetivo de Cristo, era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, dos dois povos, um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois povos, em um corpo, um único corpo que é a igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, diante de Deus não existem judeus e gentios, diante de Deus está a igreja, um único povo, formado de judeus e gentios, pelo poder manifestado no Evangelho, que revela a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, derramada na cruz de Cristo. E no capítulo 3, Paulo nos mostra como se dá
essa revelação do mistério. E aqui no capítulo 3, a palavra mistério vai ser muito usada pelo apóstolo Paulo, principalmente nesse início, onde ele defende o seu apostolado e o seu ministério de pregação entre os gentios. Por que ele usa essa palavra mistério? Para apresentar um contraste do contexto de religiões ocultas, de religiões de feitiçaria, que aquele povo vivia e conhecia. Nas religiões de mistério, que aconteciam ali na cidade de Éfeso, os mistérios eram todos ocultos. Poucas pessoas podiam ter acesso a eles. Tinha um iluminado tal, ou um feiticeiro tal, tinha um livro tal que revelava. Então era estrito a uma certa quantidade específica de pessoas, nem todo mundo tinha acesso. E o ocultismo é que atraía essas pessoas, conhecer os mistérios que estão ocultos. Qual que é a ênfase de Paulo nesse capítulo? Que o mistério do evangelho foi revelado de forma plena para todos os crentes. Não existe esse negócio de oculto, de escondido, de fantasioso, de esotérico, não. O mistério está revelado no evangelho. O evangelho é superior às outras religiões pagãs, porque o evangelho, ele é a revelação de todo o mistério de Deus. Então essa é a ênfase do apóstolo Paulo. E é por isso que ele defende o seu ministério de pregação, consolando os crentes daquela igreja que, embora ele esteja preso, ele continua participando ativamente da pregação do evangelho. E ele começa o capítulo 3 dizendo assim, por essa razão eu oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, os gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. De que responsabilidade é essa que ele está falando? Da pregação do evangelho. Ele vai dar esse mesmo tom quando ele começa a escrever aos romanos, quando ele diz assim, eu sou devedor a gregos e a bárbaros, eu sou devedor a judeus e gentios. E qual que é a dívida que o apóstolo Paulo tem ali, quando ele escreve isso aos romanos? De pregar o evangelho. Eu devo pregar o evangelho, eu tenho o débito de pregar o evangelho a todo mundo. E ele vai falar dessa mesma responsabilidade, em favor de vocês, pela graça de Deus, isso é, o mistério que me foi dado a conhecer, por revelação, como já vos escrevi em poucas palavras. Ele já falou disso um pouco mais atrás, daqui a pouco a gente volta lá e fala disso rapidinho. Então Paulo está defendendo isso, olha, todo mistério revelado no evangelho, é de minha responsabilidade pregar a vocês. E eu estou fazendo isso mesmo preso. Os crentes daquela cidade não estavam preocupados com o apóstolo Paulo? Meu Deus, o apóstolo Paulo está preso lá em Roma. Ele foi preso lá em Jerusalém, ele já saiu daqui, a gente já sabia que isso ia acontecer. Ele foi preso, quase que ele foi morto, e agora ele está sendo mantido, encarcerado lá em Roma. E a igreja estava desanimada, preocupada com ele. E como ele anima os irmãos? Olha, eu sou prisioneiro, mas eu sou prisioneiro primeiro de Cristo. E eu continuo cumprindo com a responsabilidade desse mistério que me foi confiado. É o mistério do evangelho. E o grande mistério que Paulo trata é que tudo que foi feito por meio de Cristo não tornava a salvação exclusiva de um único povo, mas que formava entre todos os povos o povo de Deus. Lembra de João lá em Apocalipse, quando ele vê uma grande multidão? Apocalipse capítulo 7, ele fala assim, viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, e essa multidão louvava a Cristo, louvava o Cordeiro, e ele fala que era gente de toda tribo, língua, povo e nação que estava ali. E esse é o grande mistério. A missão do apóstolo é levar esse evangelho além das divisões de Israel. É pregar este evangelho aos gentios, espalhando ele no mundo inteiro. E as igrejas que Paulo plantou ao longo de todo o seu ministério, entre os gentios, eram igrejas mistas, como essa de Éfeso. Igrejas compostas por judeus e não judeus.
E esse é o grande mistério. Ao judeu foi dada a promessa. Excelente. Eles esperaram Cristo anteriormente. Eles esperaram a chegada do Messias. Mas e os gentios que nunca tiveram acesso a isso, que estavam longe dessas promessas? Eles também foram alcançados e trazidos para perto quando todas essas promessas a respeito da salvação se cumpriu. É assim que o Evangelho chegou até nós. É assim que o Evangelho nos alcançou também, porque nós somos gentios. Nós somos um povo que não tivemos conhecimento dessas promessas. Nós somos um povo que estávamos distantes das promessas. Mas nós fomos trazidos para perto por meio de Cristo Jesus. E nessa primeira parte, Paulo faz duas orações. A primeira nós já lemos lá no capítulo 1, onde Paulo ora para que nós sejamos iluminados, para que os crentes conheçam a graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo. E a segunda oração é aqui no capítulo 3, a partir do verso 14, quando Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos e conheçamos em todas as dimensões o amor de Deus. Ele diz assim: por essa razão me ponho de joelho diante do Pai, do qual recebe toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É com essa oração que Paulo vai finalizar o capítulo 3. Aqueles crentes estão desanimados, tristes, abatidos. E Paulo fala com eles assim: eu estou orando por vocês, para que vocês sejam fortalecidos diante de tudo isso que alcançou vocês. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, por meio do Evangelho. Que o coração de vocês sejam fortalecidos nessa verdade, e vocês não desanimem, mas permaneçam neste amor. E conhecer este amor em toda a sua profundidade, em toda a sua dimensão, é o que vai esforçar o coração de vocês, para que vocês continuem trabalhando, para que vocês continuem vivendo, para que vocês continuem professando a fé de forma prática. E a partir do capítulo 4, ele vai expressar o seu ensino prático de tudo que ele havia falado anteriormente até o capítulo 3. Então, o capítulo 4, principalmente, ele vai falar sobre a vida da igreja em comunidade. E a palavra-chave desse capítulo é a palavra unidade. O verso 5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então ele vai falar de unidade da igreja. Como que a igreja deve viver unida, fortalecida. Lá no verso 3, Paulo vai dizer sobre o vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vocês estão unidos, vocês estão vinculados uns aos outros. É assim que todo este evangelho se manifesta no meio de vocês como igreja. E Paulo vai dizer assim, cada um com o seu dom, cada um servindo naquilo que lhe é proposto. Cada um ajudando o outro, esforçando o outro, animando o outro, da forma que lhe cabe, da forma que o Espírito lhe concedeu. Vocês são um só corpo. Não é isso que ele está falando aqui? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É unidade, a igreja deve permanecer unida.
Paulo usa uma palavrinha lá no verso 2, muito importante. Ele fala sobre humildade, sobre mansidão, e ele fala para que diante dessa humildade e mansidão, nós suportemos uns aos outros em amor. Essa palavra suportar é muito importante. A gente olha para isso e pensa assim, nossa, eu tenho que suportar o irmão porque a Bíblia manda, né? Então assim, mesmo aquele irmão sendo insuportável, eu tenho que suportá-lo. É isso que Paulo está falando? Não. Suportar aqui significa servir de suporte, servir de apoio, ajudar. Vocês têm que apoiar, suportar, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros em amor, com humildade e mansidão. É disso que Paulo está falando. E é isso aqui que vai nos tornar unidos, que vai viver essa unidade no Espírito. Essa é a principal missão da igreja, viver uma vida de unidade. E a partir daqui, ele vai começar a falar sobre a santificação, a vida de santificação diária, e ele vai discorrer disso sobre todo o restante do capítulo 4 e parte do capítulo 5. E no capítulo 5 ele vai fazer o contraste, que a santidade é conseguida através do enchimento do Espírito Santo. Verso 8, capítulo 5, verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. E lá no verso 18 ele vai dizer: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre isso aqui, e as pessoas tendem a pegar isso e trazer um ensinamento sobre bebida alcoólica, essas questões, mas não é disso que Paulo está tratando aqui. Paulo está fazendo um contraste entre o efeito do álcool, que aqui nesse texto simboliza o pecado. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, onde há confusão, que leva à libertinagem, a vida de pecado. Vocês não devem viver aquela vida, mas vocês devem viver a vida do Espírito. Encham-se com o Espírito. E ele vai começar a falar sobre a viver no Espírito. E como que essa vida no Espírito se manifesta. Aí a pessoa fala assim, não, eu quero ser um crente cheio do Espírito. O que é ser um crente cheio do Espírito? Ah, não, ser um crente cheio do Espírito é orar uma oração bonita. Senhor, meu Deus, e não sei o quê. É isso que significa ser cheio do Espírito? Não. Não, ser cheio do Espírito é quando eu consigo fazer um jejum de 40 dias. Até ver o ossinho da minha costela. É isso? Também não. Não, ser cheio do Espírito é ser uma pessoa assim que quando eu falo assim, quem tiver endemoniado cai no chão. É isso que é ser cheio do Espírito? Não. A pergunta que fica, o que é ser cheio do Espírito? Como que uma pessoa cheia do Espírito, ela mostra que ela é cheia do Espírito? Aí Paulo vai falar assim, ó, sabe como é que isso acontece? Quando o marido ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Essa é a ênfase do capítulo 5. Ó, encham-se do Espírito. Como que eu mostro que eu sou cheio do Espírito? Marido, amem as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pais, não provoquem a ira nos seus filhos, mas criem no conselho do Senhor. Filhos, não desobedeçam vossos pais. Senhores, não sejam maus com seus servos. Servos, façam os seus trabalhos para os seus senhores, como fazendo para o próprio Deus. É assim que nós mostramos que nós somos cheios do Espírito. Quando a nossa vida em Cristo, que foi atingida pelo poder do Evangelho, que foi alcançada pela graça de Deus, se manifesta na nossa vida cotidiana. É agindo como bom marido, como bom pai, como boa esposa, como boa mãe, como bom cidadão, como bom funcionário, como bom chefe. É aí que nós mostramos que nós somos cheios do Espírito. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo, até
a metade do capítulo 6. E ele termina a carta falando a respeito da armadura de Deus. Consolando os crentes mais uma vez. Aqueles crentes que estavam desanimados, abatidos, tristes, pensando lá no apóstolo Paulo preso, e agora? Paulo fala coisas assim: fortaleçam no Senhor. Não é isso que ele fala aí? Capítulo 6, 10. Finalmente, concluindo, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, e se vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo vai dizer assim, para vocês poderem estar firmes no dia mau. Por que Paulo fala isso com esses crentes? Olha, é inevitável que nós passemos por aflições. É inevitável que nós vivemos uma vida como crentes nesse mundo, sem sermos atacados pelas artimanhas do diabo. Sem sermos tentados pelas concupiscências do mundo. É impossível que nós vivamos nesse mundo sem passar por dias maus, por aflições. E nós, como crentes, devemos buscar sempre estarmos revestidos de Deus. E ele vai dar toda uma ilustração de uma armadura para nos lembrar que nós devemos ter a nossa fé sempre em mente. Guardado no coração a palavra de Deus, a verdade. E orando em todo tempo. E a oração, o revestir do Senhor, a busca pela santidade, é que vai nos animar, é que vai nos fazer entender a graça de Deus, é que vai nos fazer viver neste amor em comunidade, é que vai nos fazer manifestar uma vida no Espírito, todos os dias, no nosso dia a dia, na nossa casa, onde quer que nós formos. Isso é a igreja de Deus. Uma ênfase importante do apóstolo Paulo nessa carta. Ninguém é igreja sozinho. Um crente não é uma igreja. Um crente é um crente. Ele é salvo, ele é redimido, ele tem acesso a Deus. Ele não precisa de ninguém ficar orando por ele como intermediador entre ele e Deus. Ele é um crente, ele é salvo, ele tem acesso a Deus por meio dessa graça, por meio de Cristo Jesus. Mas ele não é uma igreja. Uma igreja é o conjunto de crentes, é a comunidade de crentes. Nós somos crentes, individualmente. Mas quando nós nos reunimos, nós somos uma igreja. E essa igreja exige o entendimento da graça de Deus, o entendimento do Evangelho. Essa vida em comunidade exige unidade, exige humildade, exige mansidão, exige serviço uns aos outros, exige santificação. E é importante que nós pensemos nisso. Que como crentes, que como partes de uma igreja, um único corpo, nós somos responsáveis por ajudar o outro na sua própria santificação. E é por isso que Paulo fala, não existe barreira entre nós, não pode existir, porque o muro de separação foi quebrado pela cruz de Cristo. Nós somos um só. Paulo vai dar essa ênfase muito forte quando ele escreve aos Gálatas. E ele diz assim, diante de Cristo não existe judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, porque todos são um em Cristo Jesus. E que essa verdade que Paulo escreve aqui nessa carta venha permanecer no nosso coração, nos esforçando, permitindo que nós permaneçamos firmes no conhecimento desse amor e dessa graça. Na introdução que o apóstolo Paulo faz, ele adora a Deus, louvando a Ele por essa salvação, por essa manifestação de graça, e ele diz que tudo isso foi feito
pela vontade de Deus, porque Deus quis fazer, de forma soberana e graciosa, para o louvor da sua glória. E que nós venhamos viver assim, tendo em mente a vontade de Deus e o louvor da glória de Deus em todo o tempo.